Ora, olá, muito bom dia! Acabei de chegar do ginásio, tenho o meu treininho feito e agora vem a melhor parte para mim, que é o quê? O pós-treino, pois claro, neste caso é também o pequeno almoço, porque eu fui treinar de manhã e não queria deixar-vos trazer aqui uma opção de pequeno almoço que eu adoro e que faz parte das minhas semanas todas, e quem me segue no Instagram costuma ver nos meus stories todos os dias os meus pequenos almoços e, de facto, esta opção que eu vou trazer está muitas vezes lá. Eu adoro, deixa-me assim aquele confortozinho logo de manhã, é mesmo aquela comfort food e que eu gosto mesmo de começar o meu dia assim. É super rápido, depois de apanharmos o jeito, isto não demora mais do que 5, 10 minutos e eu vou-vos trazer as minhas, o quê? As minhas panquecas. As minhas panquecas, e estas hoje têm um ingrediente especial e que eu gosto muito de incluir vários tipos deste grupo alimentar. Por isso, convido-te a ficares comigo, a vires comigo, para fazermos estas panquecas com o ingrediente. Queres saber qual é? Então, anda daí comigo fazer as minhas panquecas de abóbora, que ficam deliciosas e é também uma forma de incluirmos aqui mais alguma fibra ao pequeno almoço. Eu gosto muito de incluir legumes no pequeno almoço, seja couve-flor, seja courgette, cenoura. E hoje temos então a abóbora. A abóbora, ela foi única e exclusivamente assada. Eu corto a abóbora ao meio, limpo, coloco virada para baixo no tabuleiro, levo ao forno. Ela depois, com casca, com tudo, inteira, neste caso cortada ao meio. Depois disso, vai ao forno, ela assa totalmente e é só retirarmos com uma colher, descavarmos da pele e não dá trabalhinho nenhum a preparar. Portanto, claro, lavou muito bem antes, mas é muito simples. E depois ficamos com este puré que podemos utilizar num puré salgado, não é? Depois utilizamos um puré normal e depois podemos fazer também receitas de bolinhos, e nós, neste caso, vamos então fazer umas panquecas. Portanto, bora daí fazer as minhas panquecas de abóbora. E então, vamos precisar de um ovo, claras de ovo, vamos depois precisar de farinha de aveia e, claro, a nossa abóbora. Depois vamos colocar também noz moscada, gengibre, canela, que é isso que vai aqui aromatizar. Eu vou já ligar aqui esta placa. As panquecas podem ser feitas numa frigideira. E vamos então começar por partir o ovo. Depois disso, 50 gramas de claras de ovo. E eu gosto muito de utilizar as claras de ovo assim pasteurizadas. São muito práticas. Este estava a acabar, portanto aqui... Primeiro acaba-se o que está aberto, não é? Vocês em casa também são assim, não é? Imagino eu. Vamos então aqui colocar mais. Tá bom. Já foi demais, já foram 60 gramas. Depois vamos colocar então aqui o meu puré de abóbora, que já tenho aqui guardadinho. Vamos tirar aqui então, vou tirar 60 gramas de puré de abóbora. Aqui. 58, tá bom. Vamos então agora já aromatizar com aquilo que nós quisermos. Eu gosto de utilizar, lá está, gengibre, canela e noz moscada. Eu acho que fica aqui muito bem. E essência de baunilha também. Por isso, vamos colocar aqui um pedacinho de essência de baunilha. Vamos aqui colocar então a canela. Assim uma colherzinha. Assim. Depois, gengibre. Podíamos juntar aqui cardamomo, erva doce. Aqui já vai muito a gosto, mas eu acho que esta mistura funciona muito bem. E noz moscada. Eu adoro noz moscada. Dá assim um sabor quentinho. Muito bom. Também gosto sempre de colocar umas pedrinhas de sal, que acho que equilibra os sabores muito bem. As farinhas. E eu vou colocar uma farinha que eu não utilizo sempre, mas quando utilizo panquecas com uma base de fruta, por exemplo, banana ou maçã, eu opto por utilizar apenas a farinha normal, integral, farinha de aveia, que são os flocos de aveia triturados. Agora, por acaso, tenho aqui esta, mas normalmente trituro os flocos e temos então uma farinha, mas vou utilizar esta, que é aquela que eu tenho aqui. Ou então, eu gosto de ter, por vezes tenho estas farinhas de sabores, esta é de baunilha, que já adoça naturalmente. Eu não utilizo só esta farinha, sabemos que isto tem edulcorantes, mas para utilizar de vez em quando, para adoçar uma receita, em vez de utilizar outro tipo de adoçante, posso utilizar esta. E então, eu vou colocar aqui 20 graminhas desta farinha, 17. Basicamente é isto que vai dar aqui o sabor da panqueca. Farinha de aveia normal, de sabores, fica melhor a nível de textura da própria panqueca. Mas, lá está, eu não queria estar a colocar aqui outro tipo de adoçantes. Percebi-me que não tenho fermento em casa. Vou utilizar bicarbonato de sódio, que também é um substituto do fermento, para fazermos crescer. No caso do fermento, não convém triturar logo, mas aqui eu vou triturar já. Portanto, e agora é só triturar aqui este tudo. Terminei de triturar aqui a massa das panquecas e apercebi-me de que ela ficou demasiado líquida.
como eu não quero acrescentar aqui mais farinha, porque eu estou a utilizar aquela que está no meu plano alimentar, mas a massa ficou extremamente líquida. Então há um truque quando isso acontece. Sempre que ficamos com uma massa muito líquida, podemos fazer de duas formas. Portanto, a massa ficou realmente, dava quase para fazer um crepe. E poderíamos fazer um crepe daqui, ficava ótimo. Mas o que é que nós aqui podemos fazer? Ou juntar um pedacinho de farinha de coco, mas também é uma farinha, ou então podemos utilizar aqui a fibra de psyllium. O psyllium é uma fibra alimentar, e ela forma uma espécie de gelatina quando em contacto com líquidos. Ou seja, eu ao juntar aqui uma colherzinha, vou acrescentar mais fibra à minha refeição, vai-me dar mais saciedade na minha refeição, para além disso, vai-me dar a textura que eu preciso para a massa da panqueca ficar no ponto. Eu já vos vou mostrar. E então a fibra é esta aqui, fibra de psyllium. Esta aqui é em pó, mas também há em floco. E pode-se juntar num iogurte, ou mesmo em pães, vai acrescentar muita fibra, vai-nos dar mais saciedade. Eu vou colocar só assim uma colherzinha pequenina e vocês vão ver a magia a acontecer. Não sei se já costumam utilizar psyllium, se é novidade. O Continente também já tem estes super alimentos. Vejam, consoante eu vou mexendo, ela vai logo mudando a textura e ela vai logo engrossando. E os cuidados que devemos ter quando consumimos fibra é aumentar o consumo de água, ainda mais um bocadinho, para garantir que isto não faz esta musselagem no nosso intestino e que não faça aqui o efeito contrário, porque nós sabemos que a fibra é essencial ao bom funcionamento do intestino, mas com o excesso de fibra também podemos conseguir o efeito contrário. Por isso, o equilíbrio é tudo. Então, já temos aqui uma massa bastante mais com aspecto de massa de panqueca e não de crepe, não é? Isto aconteceu porquê? Porque lá está, a abóbora tinha um bocadinho de água a mais e acabou aqui por deixar a massa mais líquida. Eu acho que já vou fazer assim. Ainda poderia acrescentar, e se calhar ainda vou mesmo acrescentar mais um bocadinho de fibra de psyllium, só mesmo para as deixar mais... eles aconselham, acho que até 5 gramas, acho que é mais ou menos seguro, mas de qualquer maneira, não estou aqui a mandar tomar nada que tenha psyllium, porque lá está isso. Cada pessoa é uma pessoa, deves sempre procurar aconselhamento nutricional com o teu médico, porque isto não é por ser supostamente saudável que é à vontade e à vontadinha. Por isso devemos ter sempre em atenção que aquilo que é bom para outra pessoa pode não ser para nós, que aquilo que outra pessoa gosta nós podemos não gostar e por aí vai. E vamos então agora fazer as panquecas. Portanto, eu vou colocar aqui nesta frigideira, que já estará bem quente. Vamos só deixar cair a massinha, fazer os círculozinhos aqui e esperar que elas cozinhem de um lado e do outro. Depois, a nível de servir, podemos servir com um fiozinho de chocolate derretido, podemos servir com um fiozinho de manteiga de frutos secos por cima, manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa, por exemplo. Eu gosto muito de colocar uma colherzinha de iogurte vegetal, por exemplo, e depois colocar uns frutos vermelhos. Eu confesso que isso é a forma que eu mais gosto. Uns frutos vermelhos descongelados, compro os frutos vermelhos congelados porque eu quero os mesmo descongelar, e descongelo-os no micro-ondas, então eles fazem uma caldinha que eu confesso que eu adoro, aquela acidez dos frutos vermelhos, fica para mim assim a combinação dos deuses. Temos então aqui já as nossas belas panquecas, e agora é só esperar que elas se façam mais um bocadinho para as poder então virar. Vamos pegar aqui num pratinho, enquanto isso vamos arrumando aquilo que está desarrumado, não é? Vamos pegar aqui num pratinho para as colocar. Vamos colocar já as claras no frio. Estas já estão. Vamos virar. Ou seja, eu não untei a frigideira, ou a chapa neste caso, porque realmente ela é de ferro fundido e não precisa. Eu já a conheço, não é? Obviamente que se não tiverem uma frigideira com uma boa, estas claro, uma boa anti-aderência, aquilo que eu sugiro sempre é passar um fiozinho de óleo de coco ou mesmo de azeite para... Ai, aquela ficou torta. Acontece. Colocar então só uma gotazinha e depois passar com guardanapo. Os frutos vermelhos que eu utilizo normalmente são estes aqui do Lidl, que eu vou então colocar aqui numa taça para levar ali ao micro-ondas num instantinho a descongelar. Viram como é rápido e simples de preparar estas panquecas, certo? Elas já estão feitas, eu já vou baixar o lume. Vamos então retirar aqui as nossas panquecas, formando aqui uma torre. Esta é maior, vamos ter que a colocar aqui por baixo, não é? Quem nunca? Que é para formarmos aqui uma torre e não parecer a torre de pizza. Esta ficou tortinha, coitadinha, mas pronto, fica aqui. E temos assim aqui as nossas panquecas acabadinhas de sair
Estão aqui assim maravilhosas. Um ótimo aspecto. E agora vamos à melhor parte, que é decorarmos isto à nossa maneira. Então vamos lá. E pronto, então temos aqui já tudo aquilo que eu preciso para o nosso topping. Temos então aqui o iogurte vegetal. Eu utilizo este do Lidl. Ele é sem açúcar adicionados. Assim aqui para colocar por cima. Que é assim. Temos então aqui os nossos frutos vermelhos, que foram então ao micro-ondas. E temos então assim uns frutos vermelhos que caem muito bem aqui em cima de umas panquecas. Eu gosto mesmo muito disto. Normalmente lá na rede vizinha eu partilho diariamente o meu pequeno almoço e este está no topo. Sejam elas de que forem, mas realmente esta combinação deste ácidozinho dos frutos vermelhos e mesmo do iogurte natural. Portanto, tenho aqui também assim, uns mirtilos frescos, que vamos colocar aqui por cima. Assim aqui. E agora vamos então aqui com uns nibzinhos, neste caso é caju partido, eu já compro assim. Isto é daquela gama de zero desperdício do Continente. E eu acho muito prático, porque se eu teria que estar a partir para colocar por cima das minhas receitas, se isto é as sobras, digamos assim, das caixas, eu acredito que seja, não vejo problema nenhum em aproveitarmos e dizermos realmente não ao desperdício. E aqui temos o resultado final destas panquecas. Agora diz-me lá, o que é que te parece de começarmos o pequeno almoço com esta torre de panquecas? Este é o meu pós-treino e vai-me saber pela vida. Eu adoro. Se queres ver mais conteúdo de receitas por aqui, diz-me que tipo de receitas gostavas que eu te trouxesse, que eu terei todo o gosto em trazer para ti. Diz-me também se gostaste de ver este tipo de vídeo, se gostas deste tipo de conteúdo, se queres que eu traga um outro tipo de conteúdo para aqui e, entretanto, subscreve o canal se ainda não o fizeste, deixa o teu gosto e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!